Olá, estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre o livro do mês, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. E assim, este livro me deu um trabalho, porque o livro em si não me deu trabalho não. O que me deu trabalho foi esse Philip K. Dick e suas doideiras. Mas eu vou tentar conversar aqui de uma forma coerente com vocês sobre esse livro. O livro, então, ele é uma mescla de distopia com ficção científica. Inclusive, o Philip K. Dick ele é uma grande referência, né, dentro da ficção científica. Ele tem vários livros aí publicados já dentro desse gênero, que inclusive são livros que receberam, a grande maioria dos livros que ele publicou receberam adaptações cinematográficas, né, em Hollywood. Eu acho que o mais famoso é o Blade Runner, né? Como é que chama? Androids sonham com ovelhas elétricas. Eu tenho essa ediçãozinha aqui especial, né, dos 50 anos, a comemoração. Eu já vi o filme, tanto o antigo, né, quanto o novo, várias vezes, amo de paixão, mas o livro eu ainda não li. Pretendo ler agora. Eu tô brincando. E a distopia é a seguinte, ela é sobre um mundo em que o eixo que vence a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão. Nesse livro em particular, a Itália ela é um pouco ignorada, assim, ela não faz muito parte da história não. Pra mim, a genialidade do autor está justamente na questão de, por exemplo, quando você tem uma distopia, você produz um futuro imaginado. Por exemplo, você pega uma circunstância X e trabalha na questão do e se tal coisa tivesse acontecido no lugar de tal outra coisa. Na situação aqui, seria e se o eixo tivesse ganhado, correto? Beleza. Para mim, a genialidade do autor está no fato em que ele não apenas faz esse futuro imaginado, o que ele faz, ele é a desconstrução do passado. Vou tentar explicar melhor. Ele pega alguns fatos históricos e trabalha o e se com essas questões. Seguinte, a história começa praticamente com o atentado de 1933 contra o presidente Roosevelt. Esse atentado de fato aconteceu, né? Um italiano tentou assassinar o presidente, só que na nossa realidade aqui, ele acabou acertando o cara que estava lá do lado e ele que morreu. O Roosevelt ficou de boa e vida que segue. No livro, o atentado ele é bem sucedido. Ele acerta o Roosevelt, ele morre e aí que ele trabalha as consequências dessa questão. A gente não vai ter então o New Deal, né? Os Estados Unidos não vai se recuperar da Grande Depressão. Os Estados Unidos, então, se torna cada vez mais um país isolacionista, um país sem condição nenhuma de participar de uma guerra mundial. Então, ele não consegue dar um apoio, né, para a Inglaterra, nem, né, para os aliados, de uma forma geral, de forma que o Japão, quando faz, né, o atentado lá em Pearl Harbor, que de fato aconteceu novamente, só que ele não foi muito bem sucedido, apesar de ter causado grandes danos, né, ao exército norte-americano. No livro, o Japão ele é extremamente bem sucedido, tanto que ele começa a dominação dos territórios ali do oeste dos Estados Unidos, oeste mesmo. Então todo aquele território ali do oeste dos Estados Unidos é a dominação japonesa. E em função, né, dessa não soberania dos Estados Unidos, a Alemanha acaba ganhando a guerra e a parte leste dos Estados Unidos passa a pertencer então à Alemanha. E existe uma pequena faixa ali no centro-oeste dos Estados Unidos que é uma zona neutra. E aí, dando sequência aí na genialidade do autor, a gente vai sempre com muita sede ao pote em tentar enxergar um mundo com a Alemanha vitoriosa, a Alemanha nazista. E aí a gente acha que, tipo, nossa, vamos ter a narrativa acontecendo no leste, né, sobre ali o domínio alemão e tudo mais, só que não, o K. Dick, ele não vai levar a narrativa por esse caminho.
a gente vai ter toda a história passada na zona neutra e na zona japonesa, né, na parte oeste ali do país. Então, assim, a gente tem algumas menções, obviamente, do que se acontece ali no leste, e são cenas extremamente tensas e difíceis de imaginar, assim, é difícil de engolir, porque, por exemplo, ainda existe os fornos, né, a gente sabe porque eles foram construídos, eles ainda, né, estão funcionando ali a todo vapor. A gente tem também a menção a dizimação da África, do território africano pela Alemanha. Então, assim, é uma distopia, gente, muito louca, assim, é bem difícil. E o autor, então, ele vai mostrar pra gente a vida de alguns personagens, né, dentro do território japonês ali. A gente tem o Frank Frink, ele é um funcionário de uma indústria, um trabalho, assim, básico, né, extremamente manual e tal. E ele tenta a todo custo esconder as suas origens judaicas. Porque, né, como eu mencionei, ainda acontece uma perseguição, então ele precisa, assim, a todo custo esconder essas origens. Inclusive, ele até mudou, né, o sobrenome dele para tentar passar despercebido ali. Um outro personagem que a gente tem é o Robert Tilden. Ele é dono de um antiquário que vende algumas relíquias, né, da história norte-americana. Só que, assim, ele trabalha com relíquias, tipo, reais, né, assim, objetos únicos, que têm significados e faz parte da história e tudo mais. Só que existe, tipo, um mercado negro por trás desses objetos, porque as famílias japonesas que moram, né, que se mudaram para São Francisco, né, especificamente a cidade mencionada, eles são grandes colecionadores desses artigos. Então, assim, é uma área que roda muito dinheiro. Então, acaba que o Tilden, sei lá, ele acaba pegando uns objetos ali que são meio falsificados e tal, e como fala? A confiança, não, Gente, qual que é a palavra? Esqueci a palavra, mas assim, perdi até a linha de raciocínio, mas pera. Quando o Tilden ele se depara com um objeto falsificado, ele fica com muito medo, né, com muito receio de justamente perder essa confiança de um vendedor sério, sabe? Porque a gente vai perceber ao longo da história que ele tem um desejo muito grande de ascender socialmente. Ele, inclusive, pode ser considerado um parasita, né, dentro dessas famílias ricas japonesas. Ele usa essas famílias para melhorar, né, a sua reputação. E um outro personagem extremamente importante, é um personagem ali envolvido com a política. Se eu não me engano, ele faz parte do comércio, ele é um representante do comércio japonês, trabalha no ministério, alguma coisa assim. Mas ele tem uma figura de poder dentro do governo japonês. E ele vai estar envolvido com um agente da contra-espionagem de outro país, que agora eu esqueci qual. Qual que é o país? Mas enfim, ele tem umas tramas políticas ali, que ele recebe algumas informações exclusivas e que ele precisa lidar com essa situação. Uma outra personagem, talvez a mais importante, né, a nossa personagem principal, o que inclusive é um diferencial nesse livro, porque o Philip K. Dick não costuma ter protagonistas mulheres. E aí nesse livro a gente tem então a Juliana Frink, né, ela é esposa do Frank, e ela acaba entrando em contato com um livro que é, assim, um livro clandestino. Ele é extremamente proibido no território alemão. No território japonês ele não é proibido, porém, ele não, tipo assim, não é muito bem visto você ser pego lendo ele, né? E é um livro escrito pelo homem do Castelo Alto,
que vai narrar uma distopia em que os aliados vencem a guerra. De novo, mais uma prova da genialidade do K. Dick nessa obra aqui. Esse livro, escrito pelo Homem do Castelo Alto, ele apresenta pra gente, na verdade, uma outra possibilidade. E essa possibilidade, assim, não é, por exemplo, a realidade que a gente vive agora. Com os aliados ganharam a guerra, beleza, o mundo é hoje o que é. Não. O Philip K. Dick, ele cria uma outra realidade dentro, né, da vitória dos aliados. E nessa, por exemplo, só assim, né, para falar como que é diferente, ele sugere, por exemplo, que a Guerra Fria vai ser, na verdade, uma disputa entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, assim, é muito louco. Você vê, e só assim, uma observação, o livro foi escrito em 1962. Foi, tipo, dia seguinte, depois que acabou a guerra, praticamente. E, assim, é óbvio que o K. Dick, na época, não tinha as informações que a gente tem hoje, não tinha os materiais que a gente tem hoje de pesquisa, e ele ter essa visão, né, de criar uma distopia dentro de uma distopia é muito louco. Não é uma... A distopia, assim, que ele propõe aqui não é uma... como fala, não é exclusiva, não é inédita, né? Alguns outros autores já trabalharam com essa questão da Segunda Guerra. Mas é muito bizarro, assim, o que ele faz, sabe? Ele cria várias possibilidades, ele trabalha muito esse e se, né? E se tal coisa tivesse acontecido? E se tal pessoa tivesse feito tal coisa? Né? E se a história tivesse encaminhado para esse lado? Então, assim, o autor trabalha muito essa questão da metalinguagem. A Juliana Frink, ela acredita que o Homem do Castelo Alto possui um conhecimento, assim, superior a tudo, e que ele que vai poder responder, assim, as dúvidas que ela tem sobre a realidade em que eles estão vivendo. E o K. Dick, ele tem um histórico pessoal com essa incerteza de realidades, né? Ele acreditou, assim, praticamente a vida inteira que a realidade que ele vivia não era a realidade dele. Tem umas doideiras assim, então ele soube trabalhar isso muito bem. E por mais que seja complicado, né, passar a sinopse da história, o livro não é complicado. A gente consegue acompanhar o raciocínio todo aqui. Eu fiz várias marcações, tem passagens bem interessantes, tem discussões interessantes, como eu comentei sobre a historicidade, né, dos objetos. Enfim, assim, é muito legal, é muito bacana mesmo ter isso. E foge muito daquilo que eu também comentei, dessa questão de explorar a Alemanha nazista e tal. A gente vai para um lado japonês, então a gente tem, por exemplo, a presença de alguns costumes. A gente tem... O livro inteiro é praticamente construído pelo I Ching, né, pelo Livro das Mutações, que é um oráculo que eles utilizam muito. É um livro, assim, milenar, então inclusive o Philip K. Dick utilizou o I Ching para escrever o livro. Então, assim, você vê essas marcações, sabe, esses detalhes que incrementam a narrativa. É um livro muito, muito bacana. Eu confesso que quando eu peguei esse livro, tipo, não era nada do que eu estava imaginando, o livro. Eu cheguei com uma ideia e saí com outra. E eu achei, assim, a genialidade da construção da obra superior à história em si. E só assim, um adendo à questão aqui, existe uma série chamada também, né, O Homem do Castelo Alto, que é feita pela Amazon Prime, e eu comecei a ver os episódios. O primeiro episódio, eu confesso que eu fiquei muito, assim, sabe, tipo, ai, que saco, sabe? Mas eu persisti, eu dei sequência, eu acho que eu tô no 5º episódio, se eu não me engano, e eu tô gostando bastante, eu tô achando muito legal. Você vê que tem alguma coisa ali do livro. É importante ressaltar que são mídias diferentes, então eles vão explorar elementos diferentes, mas você vê que tem uma influência ali do K. Dick, e tem muito mais ação, né, muito mais movimento e tal, muito mais suspense, enfim. Mas eu também recomendo tanto o livro quanto a série.
E é isso, eu espero que eu tenha me feito entender aqui, porque realmente pode dar um nó na cabeça. Mas é isso, eu espero que vocês gostem e até o próximo.